Queridos irmãos, amigos, que possamos abrir os nossos corações para que a paz de Jesus se aloje dentro de nós. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Roteiro de Emmanuel, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, hoje espírito desencarnado, que é um livro em que Emmanuel montou um curso falando sobre o nosso começo, o nosso desenvolvimento, o nosso planeta e todas as relações existentes entre o compromisso que nós temos com esse mundo habitado e o nosso processo de evolução. Nós já fizemos a apresentação de várias lições. Nós vamos hoje fazer da 8ª lição, que tem o título A Terra. Nós já vimos sobre o espírito, sobre o corpo físico, não é? Sobre os compromissos diante da vida, sobre o nosso estágio no mundo espiritual, e ele vai encadeando as lições de maneira a gente poder ter uma compreensão bastante ampla sobre todo esse tipo de relacionamento que é importante a gente compreender. Porque, na verdade, nós, enquanto estamos no corpo físico, a gente pensa pequeno. Pensa pequeno não, pensa miúdo, miudinho. Porque nós achamos que tudo que é importante está aqui. E esse é uma ilusão tremenda. Porque tudo que está importante está naquilo que é imortal. Porque tudo que a gente acha que é importante aqui, a gente perde. Vai perder. Tem que perder. Porque tudo que a gente tem aqui está baseado nos interesses que são estimulados pelos nossos sentidos. E os nossos sentidos, nós já vimos na lição, numa das lições aqui, são pequenas frestas de percepção do espírito imortal via a cadeia que é o corpo físico. É como se nós estivéssemos encarcerados no corpo físico e víssemos um pouquinho do céu pela janelinha muito pequena, respirássemos um ar que pouco entra ali dentro, comparado com os recursos que o espírito tem. Então, na verdade, a nossa verdadeira vida não é essa no corpo físico. Esse é um estágio transitório da nossa verdadeira vida, que é a espiritual. Então, os nossos planos não deveriam ser feitos baseados na vida terrena. Deveria ser baseado na vida espiritual, utilizando a vida terrena como recurso. É como a gente faz com a faculdade, com a escola, qualquer escola. A gente não faz um programa para ficar na escola a vida inteira. Nenhum de nós quer ficar na escola sempre. A gente quer logo terminar os cursos e cair fora, porque para nós a vida importante é depois da escola. Pois bem, a gente devia pensar do mesmo jeito. A Terra é só uma escola. E o importante é aprender o que a gente puder nela para poder depois viver uma vida diferente. Então, essa maneira de pensar, esse ponto de vista, a gente só muda quando a gente tem conhecimento das coisas fundamentais da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, que para mim é a mesma coisa. Porque Jesus vem ensinar as leis divinas. E a doutrina espírita ensina para nós as leis divinas.
com outra maneira de colocar, porque Jesus, como um professor maravilhoso, mestre por excelência, tinha que adaptar as lições espirituais de longo tempo em figurações, em parábolas, em comparações. Como nós amadurecemos da ordem de 2000 anos, desenvolvemos o conhecimento da ciência, a gente hoje tem capacidade de compreender aquilo que Jesus ensinou sem alegorias. E a doutrina espírita faz isso para a gente. Esse é o papel da doutrina espírita. É restaurar o conhecimento que Jesus nos adiantou há 2000 anos atrás, de uma maneira limpa, clara, para que todas as criaturas a compreendam. Todas. Para que a gente não faça das alegorias de Jesus interpretações várias, julgando com o interesse imediatista que a gente tem dentro das interpretações. A doutrina espírita põe isso de maneira tão clara que não há duas interpretações, só uma. Então, abre o jogo. Só não entende quem não quiser entender, porque vira o rosto para o lado. Então, vamos ver o que Emmanuel fala para nós sobre a Terra. Ele começa descrevendo a Terra como um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico, em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Essa frase só já é suficiente para a gente conversar a tarde inteira aqui. Vocês sabem que a Terra é um magneto enorme. O que é um magneto? É um ímã. Vocês já viram o papel de um ímã? O que o ímã faz? Ele atrai todos os objetos que têm propriedades magnéticas. E a gente aprende na física que toda carga elétrica, seja positiva ou negativa, em movimento, sofre a ação do campo magnético. Toda carga em movimento sofre a ação do campo magnético. Qual é a ação do campo magnético numa carga elétrica? É desviar a direção da velocidade. Porque a força magnética é perpendicular à velocidade. Se a velocidade vai para cá, a força magnética puxa para cá, então a partícula vira, e à medida que ela vai virando, ela continua puxando sempre perpendicular a ela. Então faz a partícula fazer um movimento circulatório. E olha que coisa fantástica. Se a Terra não fosse um grande magneto, nós não teríamos vida biológica na Terra. É um detalhe fundamental que o engenheiro sideral que planejou esse planeta sabia que precisava ter. O engenheiro sideral que planejou esse planeta se chama Jesus. Então, ele tem conhecimento, ele é o melhor físico que a Terra já experimentou. O melhor químico que a Terra já experimentou. O melhor matemático que a Terra já experimentou. Jesus é o espírito mais sábio em qualquer campo do conhecimento que já visitou a Terra. Einstein é fichinha, é aprendiz. Né? Que a gente admira tanto, ele é um aprendiz da ciência que Jesus sabe. Porque um espírito angelical, para ser angelical, tem que ter aprendido tudo. Um espírito, para ser perfeito, tem que ter aprendido tudo. E para ser diretor espiritual de um planeta, desde a sua formação, conduzir a formação do planeta. Para que ela atinja um dado objetivo,
é preciso que haja um planejamento prévio com conhecimento dos detalhes. E a gente, graças a Deus, Pai bondoso, nos deu esse engenheiro sideral para fazer o planeta que nós habitamos. Então, graças a isso, a esse campo magnético, todas as partículas cósmicas que são jogadas pelas estrelas afora, e em especial pelo nosso Sol, que é nossa estrela vizinha, na direção da Terra, não cai na nossa atmosfera e não nos prejudica, porque essas cargas elétricas, quando entra nesse campo magnético da Terra, circula em torno das linhas de campo magnético e são levadas as cargas negativas para o Polo Norte. E produz lá, sabe o quê? A tal da aurora boreal. Vocês já viram falar? A aurora boreal é luz produzida pela colisão dos elétrons com a atmosfera baixa no Polo Norte. Se cair cargas positivas, elas vão ser levadas para o Polo Sul. Vai fazer o mesmo tipo de trajetória, mas vai cair no Polo Sul. Como a gente sabe que as cargas positivas geralmente são muito mais pesadas do ponto de vista da massa do que as cargas dos elétrons, elas não chegam quase a atingir a nós, e são presas na nossa atmosfera alta, no campo magnético terrestre. A gente tem 2 cinturões carregados em torno da Terra, chamados cinturões de Von Allen. Vocês já estudaram isso em geografia física, lá no ginásio, no colégio. Se não estudaram, é porque piorou a qualidade do ensino, que eu estudei. Não é culpa de vocês, é culpa desse país nosso que não investe na educação. Mas, enfim, esses 2 cinturões, o mais distante é formado por cargas positivas que ficam presas no campo magnético desse magneto maravilhoso que é a Terra. E o mais próximo é de cargas elétricas negativas que ficam presas também e quando a velocidade é suficientemente grande, são desviadas e caem no Polo Norte. E faz a aurora boreal. Então, por isso, a gente pode ter o nosso corpo biológico protegido. Porque se essas cargas nos atingem, elas destroem as moléculas biológicas das nossas células, podem produzir câncer na gente, porque faz mudanças nos nossos DNAs. Então, Jesus sabia disso, falava, vamos botar um campo magnético aqui para proteger a vida biológica da Terra. Tá certo? Como é que faz isso? Concentrando no núcleo do planeta, metais pesados em ebulição em temperaturas altíssimas, tá certo? Que têm propriedades magnéticas e que rodam junto com a Terra e por isso cria o campo magnético em volta da Terra. São cargas em movimento. Cargas em movimento cria campo magnético. Isso é das leis do eletromagnetismo. Então vocês vejam que parece um detalhe sem importância, mas ele é fundamental. E o Emmanuel, que sabe disso, começa a lição, né, falando isso para nós. A Terra é um magneto enorme, gigantesco aparelho cósmico, em que fazemos a pleno céu nossa viagem evolutiva. Então, todos nós somos terranautas, né? Somos terranautas. Fazemos uma viagem muito bonita em torno do Sol, enquanto a Terra gira em torno dele. A cada 365 dias e 6 horas, a Terra completa uma volta em torno do, do Sol. O raio médio, 1 milhão
da Terra, a distância da Terra ao Sol, é de 150 milhões de quilômetros. Marte dá ordem de 200 milhões. A distância entre a Terra e Marte, quando estão nas vizinhanças mais próximas, é de 50 milhões de quilômetros. Vênus está para dentro. A distância do Sol a Vênus é menor do que a nossa. Por que Marte não tem vida? Vocês sabiam que Marte gira em torno de si mesmo em 24 horas também? O dia marciano é do tamanho do nosso. Mas Marte tem menos massa. E a força gravitacional de Marte não foi suficientemente forte para manter uma atmosfera espessa necessária para formar a vida. Então a atmosfera de Marte é tênue, muito tênue. E está composta basicamente de dióxido de carbono. Então, aquela parte branca que a gente vê nos polos de Marte, quando a gente olha com uma luneta boa, é gelo seco, porque a temperatura é muito baixa, é menos de 100 graus abaixo de zero. E o dióxido de carbono congela a menos 70 graus. Então, ele fica congelado. Quando é época de verão, porque ele também tem uma inclinação do eixo de rotação, e que recebe um pouco mais de sol, aquela calota diminui de tamanho porque evapora. Não vira líquido, o CO2 não vira líquido, passa do estado sólido para o gasoso imediatamente. Por isso que ele é chamado de gelo seco, porque não molha. Tá certo? Então a gente tem gelo seco aqui também. Mas lá faz parte da estrutura do planeta. Então não foi possível formar a vida biológica. Se foi um tempo atrás, quando provavelmente existia muita água, que evaporou e se perdeu, foi embora, porque o campo gravitacional de Marte não foi suficientemente forte para segurar as moléculas de água, que quando separa com velocidade suficiente para escapar do campo gravitacional. A Lua não tem atmosfera, porque o campo gravitacional dela é muito fraquinho. Então, não há atmosfera. Tudo isso faz parte do planejamento para que a vida um dia se manifeste num planeta como esse. E ele começa agora fazendo uma comparação muito interessante. Comboio imenso a deslocar-se sobre si mesmo e girando em torno do Sol, podemos comparar as classes sociais que o habitam a grandes vagões de categorias diferentes. Então ele vai comparar a Terra, que viaja em torno do Sol, como um trem de ferro, cheio de vagões. Cada vagão tem uma classe social diferente. Então tem vários vagões com categorias sociais diferentes. De quando em quando, permutamos lugar com os nossos vizinhos e companheiros. A gente sai de um vagão e passa para outro. Quem viaja em instalações de luxo, volta a conhecer os bancos humildes em carros de condição inferior. Quem segue nas acomodações singelas, ergue-se depois das situações invejáveis, alterando as experiências que lhe dizem respeito. E aí ele põe uma frase-chave. Temos aí o símbolo das reencarnações. Olha que coisa maravilhosa. A gente às vezes está aqui e fala, precisava ganhar na loteria. Quer dizer, você quer mudar de vagão. Né? Para que você quer? Se você caiu nesse vagão agora, porque esse é o mais adequado a você. Não queira mudar.
Aproveite o vagão que você tem e explore nele tudo que pode te enriquecer espiritualmente, porque você já esteve no vagão de classe alta e já teve o dinheiro que você quis e não soube aproveitar, por isso agora está no vagão mais simples. A gente não pensa assim, não é? Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Ah, dinheiro não traz felicidade, mas eu queria morrer infeliz com o bolso cheio. Quer dizer, é infantilidade. A pessoa não sabe o que está dizendo, porque ela está pensando como o menino que perdeu o pirulito. O que o menino faz quando perde o pirulito? Chora, dá birra, faz manha. A gente é assim. Espiritualmente, a gente não é diferente. Por que a gente faz isso? Porque a gente não quer fazer o esforço de ter a visão espiritual. Porque a visão espiritual é, em comparação com o garoto que tem o pirulito, o adulto que enxerga a não importância daquele pirulito. Que aquilo não faz diferença na vida ter ou não ter o pirulito. Porque a vida é muito mais importante do que você ganhar ou perder um pirulito. Mas a gente não pensa assim. Então vejam, quanto de esforço nós temos que fazer para mudar nossa opinião e passarmos a viver como espíritos imortais que nós somos, utilizando a vida física de maneira correta. Então eu não quero mudar de vagão. Estou muito bem no vagão que eu fui colocado. É o vagão que eu preciso e que eu mereço, que eu necessito. De corpo em corpo, como quem se utiliza de variadas vestiduras, peregrina o espírito de existência em existência, buscando aquisições novas para o tesouro de amor e sabedoria, que lhe constituirá divina garantia no campo da eternidade. O que representa 100 anos para um espírito imortal? O que representa um dia na nossa vida de 60 anos? Não é? Se a gente viver 60 anos em um dia, ou viver 60 anos só, que diferença faz? Não é? Mas a gente, pensando pequeno, miudinho, a gente acha que o dia é de fundamental importância, porque é tudo que nós temos. E não é verdade. Porque o tempo é o grande tesouro que Deus nos concede. Todo mundo tem todo o tempo que precisa. Porque nós somos imortais. Podemos ainda, filosoficamente, classificar o planeta como, com mais propriedade, tomando-o por nossa escola multimilenária. Então agora ele vai fazer a comparação da Terra com uma escola. Só que uma escola diferente, multimilenária. Porque a gente não conta a evolução do espírito em dias, a gente conta em séculos, milênios. Há muitos aprendizes que lhe ocupam as instalações na expectativa inoperante, mas o tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os por fim de paisagens e criaturas amadas, ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombra. O que os aposentados fazem? Eu morei no Rio de Janeiro, sabe o que os aposentados faziam? Ficavam jogando dama na praia. Dá para entender um negócio desse?
Todo dia tinha uma turma de jogar dama na praia. Todo dia encontrava, ficava jogando dama. O que você aproveita? Isso se chama expectativa inoperante, esperando a vida passar para ver se morre um dia. Mas fica doido para não morrer, porque morre de medo da morte. Não é? E a gente vê muita gente falar, quando aposentar eu só vou pescar. Né? A gente não tem que aposentar, a gente tem que trocar de atividade. Aposentou numa atividade, arranja outra. Vai trabalhar, vai construir valores. Eu estou aposentado desde 2001, 7 de setembro. Eu não esqueço porque o Diário Oficial que publicou a minha aposentadoria saiu no dia 7 de setembro do ano de 2001. Eu continuo trabalhando sem ganhar um tostão adicional. Fazendo a mesma coisa que eu sabia fazer, porque eu faço isso bem, e é útil para os outros e para mim mesmo. Continuo trabalhando na universidade. Porque eu considero o trabalho a maneira de aprender, de progredir, de crescer. E eu não sei o que eu ia ficar fazendo, né, se eu não fizesse nada. Eu ia morrer de tédio, né, ficar doente, porque a primeira coisa que acontece com um aposentado que não faz nada é ficar doente. Porque ele está inativo, o corpo começa a pagar o preço. Olha, eu faço academia, gente. 3 vezes por semana. Para manter o corpo em ordem. Para continuar tendo força, para andar, para fazer os trabalhos que eu preciso fazer. Porque isso é importante. E eu fiquei surpreso. Outro dia eu subi numa balança, né, que ele ali entende bem, uma balança porque ele trabalha com educação física, né? Subi numa balança que faz a medida da gente lá e calcula qual é a idade metabólica. Sabe qual é a minha idade metabólica? 41 anos. Sabe quantos anos eu tenho? 74. É só não parar. Isso não é mágica. É só não parar. É só continuar ativo. Faz aquilo que você dá conta. E se esforça para dar conta de mais um pouquinho. Porque isso significa evoluir, caminhar, seguir em frente. Então esse negócio de ficar, né, nessa posição expectativa inoperante é triste demais. Veja as consequências. O tempo lhes cobra caro a ociosidade, separando-os por fim de paisagens e criaturas amadas, porque as criaturas amadas trabalham, progridem e ele fica para trás. Ou relegando-os à paralisia ou à cristalização em largos despenhadeiros de sombra no mundo espiritual. Há uma quantidade de espíritos preguiçosos no mundo espiritual impressionante. Porque se a gente é 7,5 bilhões de encarnados, a Terra tem mais de 20 bilhões de espíritos vivendo aqui, então tem mais de 13 bilhões de espíritos no mundo espiritual. Fazendo o quê? Muitos deles não são absolutamente diferentes de nós que estamos de cá. Porque de cá e de lá é uma questão de tempo. Daqui 70 anos, nenhum de nós, a não ser o nenenzinho que estava ali, provavelmente, vai estar aqui. Nós vamos estar do outro lado. Ou alguém aí aprendeu aí a fonte da juventude e não vai morrer. Não é? E vai ter outros espíritos que vão nascer aqui e vão ficar aqui. Mas nós não estaremos aqui. Estaremos no mundo espiritual. Então, o mundo espiritual e o mundo físico é a mesma coisa. Porque os habitantes de lá e de cá são os mesmos. A gente só troca de posição a cada 100 anos.
Então veja como a perspectiva espírita muda a nossa maneira de ver a vida. Outros alunos indagam dia e noite, e com as perquisições viciosas perdem os valores do tempo, porque quer só saber, mas não quer transferir o conhecimento em recurso de bens comuns. Imaginemos um educandário em cuja intimidade comparecessem os discípulos de primeira iniciação, exigindo retribuições e homenagens antes de se confiarem ao estudo das primeiras lições. Ele entrou na escola, já acha que tem direito a prêmio. O menino bisonho não poderia reclamar esclarecimentos quanto ao trabalho da congregação que dirige a casa de ensino, onde está recebendo as primeiras letras. Simplesmente porque ele não tem competência para isso. Vacilamos e, ante a grandeza infinita da vida que nos cerca, não passamos de crianças no conhecimento superior. Isso é a afirmativa de Emmanuel, que está 2000 anos na nossa frente, em evolução. Porque 2000 anos atrás ele era o Públio Lentulus. Se a gente lê o livro há 2000 anos, psicografado pelo Chico Xavier, que conta a história de Emmanuel há 2000 anos atrás, como um senador romano, a gente vai medir lá, ver como é que ele agia, e vai ver que a gente é muito parecido com ele naquela época. Mas já se passaram 2000 anos e ele progrediu nesses 2000 anos. E é por isso que ele tem competência para escrever livro como esse, porque aprendeu valores espirituais. Porque ele se engaja na reencarnação seguinte, no movimento cristão. A gente aprende isso no livro 50 anos depois, que ele escreveu também, através do Chico Xavier. E a gente vê ele, então, dali para frente, investindo o seu tempo na aquisição dos valores espirituais. Então ele tem 2000 anos de esforço nessa direção e está 2000 anos na nossa frente. Porque nós estamos começando a fazer isso agora. Daqui a 2000 anos a gente vai poder escrever livro igual o Emmanuel escreve aqui. Tá certo? É uma questão de tempo e de dedicação, se a gente não ficar aluno ocioso. Então a gente, mesmo assim, ele diz claramente que não passamos, e ele se inclui, não passamos de crianças no conhecimento superior. Vacilamos, tateamos e experimentamos a fim de aprender e amealhar os recursos do espírito. Compete-nos assim, tão somente um direito, o direito de trabalhar e servir, obedecendo às disciplinas edificantes que a sabedoria perfeita nos oferece, através das variadas circunstâncias em que a nossa vida se movimenta. Isso é frase de Jesus. Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus saiba. Até o cabelo de vossas cabeças estão contados. Quer dizer, a minha e a sua, ele deu pouco trabalho para contar, né? A gente tem pouco, não tem problema. Mas vejam, a previdência e a providência divina não falha em absoluto. Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos. Portanto, não reclame. Respire fundo, se erga. Fique de pé e ande. Porque você tem recursos para isso. Essa é a tradução desse entendimento. Se Deus não põe cargas pesadas em ombros fracos, nós não estamos carregando sofrimento mais do que a gente aguenta.
nem dificuldades mais do que a gente aguenta. Agora, essas dificuldades têm um papel na nossa vida, que é nos impulsionar para frente, porque não existe problemas, existem desafios. Problema a gente faz com o desafio. Mas se a gente quiser tomar o desafio como motivo de progresso, ele deixa de ser problema para ser um estímulo ao crescimento. É ponto de vista. Quando a gente pensa materialmente, a gente quer se livrar das dificuldades. Quando a gente pensa espiritualmente, a gente quer vencer as dificuldades. É outra postura. A gente enfrenta com outra dignidade, com a dignidade espiritual, que a gente precisa aprender a ter. Ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. Isso aqui é muito importante, porque a gente acha que a gente pode enganar as coisas divinas. A gente é tão ingênuo que a gente até faz promessa. Ah, meu Deus, se o meu patrão me der um aumento, eu prometo. E a gente promete qualquer bobagem. Acha que Deus está fazendo negócio com a gente. Olha que minúsculo é um pensamento da gente. Porque Deus é o criador do universo, Ele não é Deus da Terra. Só a nossa galáxia tem mais de 100 bilhões de estrelas. Tem tantas estrelas quanto neurônios nós temos na nossa cabeça. Nós temos um cosmos minúsculo interior, do tamanho da galáxia, em miniatura aqui dentro. Células vivas que estão atendendo às nossas necessidades de espírito em evolução. E o criador da galáxia é o mesmo criador das nossas células neuronais. Você acha que um ser tão grandioso como esse, que hoje os cientistas contam mais de 2 trilhões de galáxias, igual a nossa Via Láctea, cada uma delas com da ordem de 100 bilhões de estrelas, imagine quantas estrelas, quantos planetas e quantas vidas nesses diferentes planetas como nós. A humanidade espiritual é inconcebível para a nossa cabeça, então Deus vai fazer negócio conosco aqui na terrinha, para resolver o problema nosso de desentendimento com o nosso patrão. Não faz sentido. Mas a gente ainda é pequeno. A gente ainda pensa miudinho, porque a gente não quer investir a realidade espiritual que nós somos. Então ninguém se engane, julgando mistificar a natureza. Quantas pessoas jogam a responsabilidade da vida fora por causa desses enganos? Eu já acho que eu não gosto mais da minha mulher, vou arranjar outra. Só está arranjando encrenca para o futuro, só. Porque deixou um pedaço da responsabilidade para assumir uma outra. Agora vai ter que dar conta das duas. Se não dá tempo de conseguir isso nessa vida, vai ter que nascer de novo para resolver esse problema. E às vezes, ao invés de ter a esposa que abandonou como esposa, vai ter como filha rebelde. E tem que aguentar, porque agora não dá para abandonar o filho. Tá certo? Muda de vagão.
É só uma mudança de vagão. Então, se a gente souber aproveitar bem o vagão que a gente está, a gente não volta mais para ele. A gente merece outros, porque a gente está aprendendo, progredindo. Para que você vai voltar para o terceiro ano se você já fez ele? E já passou? Isso não faz sentido. O raciocínio é o mesmo. É o mesmo. O trabalho é divina lei. Pesquisar indefinidamente, na maioria das vezes, é disfarçar a preguiça intelectual. A vida, porém, é ciosa dos seus segredos e somente responde com segurança aos que lhe batem à porta com o esforço incessante do trabalhador que deseja para si a coroa resplendente do apostolado no serviço. Então a gente não pode largar o serviço que nós assumimos. E a família é o serviço, o trabalho é o serviço, a sociedade onde você vive é o serviço, as leis sociais ao qual a gente está sujeito é serviço. Cumpri-las é importante, porque faz parte da colocação em nós da disciplina necessária para o melhor aproveitamento das coisas que a vida nos oferece. Então, a gente não precisa transgredir lei. Mas a gente gosta sempre de dar um jeitinho, né? O brasileiro, então, é espertíssimo. Ontem eu tive que ir ao banco, na minha escola, lá na minha universidade, e tem um lugar para idoso. E o lugar para idoso estava ocupado por uma jovem que ficou dentro do carro para outra jovem descer e ir lá no banco. Eu reclamei com ela, você não pode parar aí que você não é idosa e a moça que desceu do carro também não é idosa. Eu falei assim, mas eu tenho o cartão. E me mostrou um cartão. Quer dizer, além de desrespeitar uma regra, ainda está usando, né, de subterfúgio, usando um cartão que não era dela, com certeza, porque ela não era idosa. Ela devia ter uns 30 anos no máximo. Imagina se ela fosse deputado federal. Ou governador. Não há diferença. O corrupto de lá é o mesmo corrupto de cá. Porque corrupção é um defeito moral. Não é o tamanho que importa, é a qualidade que importa. Se você tirar um gominho do limão, é tão azedo quanto o limão inteiro. Não é? E a gente é assim. Nós ainda somos assim. Eu não estou citando o exemplo da menina porque eu acho que ela está errada. Eu estou citando o exemplo da menina para ver como nós somos. Porque nós somos assim. É só a conveniência nos colocar na posição. A gente acha que pode parar na frente da garagem de alguém porque nós vamos ficar só 5 minutos. E o problema se encrenca lá, a gente fica meia hora, 1 hora e uma pessoa pode morrer em casa. Porque não pode sair e levar alguém que está passando mal num pronto-socorro. Porque a gente está trancando a garagem da pessoa. Parece sem importância, mas não é. A gente pode cometer um crime por causa disso. O indivíduo que está roubando dinheiro público está matando gente. Quando um juiz desses, que acha que tem todo o poder, vai lá e libera um indivíduo, está liberando achando que é um crime menor. Mas quantas pessoas estão passando fome por causa daquilo? E que poderia ter sido atendida com os mínimos recursos se aquele dinheiro público tivesse sido devidamente distribuído. São criminosos que matam
sem arma na mão, mas matam com a postura, com a atitude, com o ato mental. E a gente não se dá conta disso. Então, não tem jeito. Isso aqui é duro na doutrina espírita. Sabe, ela incomoda, porque ela mostra para a gente o que é certo e o que é errado, e mostra para a gente a responsabilidade que a gente tem. Nenhuma outra religião faz isso. Porque elas oferecem graça, se você aceitar as regras. E as regras são simples, não é? É você entrar na conduta daquilo que a gente chama de dever religioso, que não tem nada a ver com dever humanitário. Nada a ver. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. A cada um é dado segundo as suas obras. É frase de Jesus de 2000 anos. E quais são as nossas obras? O que a gente pensa, o que a gente sente e o que a gente faz. Quando alguém atravessa indevidamente na nossa frota, a gente endereça um pensamento ruim para ele, agiu mal. É responsável por aquilo. Se tiver um espírito perturbado perto de você, fala assim, é com esse que eu vou. Porque ele gosta de pensar mal dos outros. E a gente arranja um companheiro inadequado. Porque nós não estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Nós estamos sempre povoados à nossa volta de companheiros espirituais que nos cercam e que convivem conosco. A nossa casa não é pai, mãe, filho. É pai, mãe, filho e os espíritos que moram ali junto. Que a gente leva pela nossa conduta, pelo nosso comportamento para dentro da nossa casa. Aquele indivíduo que acha que é muito bom ir no motel, vai no motel e quando ele volta com a turma que entra para a casa dele. Se a mulher dele não for digna para fechar a porta, vive um condomínio espiritual. Leiam as obras espíritas, gente. Você entra na casa da pessoa, está ali 2 espíritos sentados no sofá junto com o dono da casa. Leiam a vida, sexo e destino. Mostra claramente isso. Domingo de manhã, o senhor da casa levantou, sentou no sofá, pegou o jornal e estava lendo. De repente, um dos espíritos, tinha 2, lá na casa dele, junto com ele. Deu vontade de tomar um trago. Chegou perto dele, sentou do lado dele. Vamos tomar um trago? Aí, uma boa ideia, né? Vou tomar uma dosezinha de uísque, né? O uísque é chique. Vai lá, põe uma dose, quando ele vai beber, o espírito se amontoa junto com ele e aproveita. Como médium, ele serve de copo para o espírito. E os 2 bebem um trago. Aí ele senta de novo, abre o jornal, o outro chega perto dele e fala, ei, eu também quero. Mais uma dose, acho que vai bem. É porque assim é o pensamento nosso. Ele não sabe o que está vindo deles. Deu vontade de tomar mais um. Deu vontade de tomar mais um. Da onde que vem essa vontade? A gente não questiona isso. Aí ele vai lá, põe outro trago, a hora que vai beber, o segundo espírito sabuleta nele. E os 2 tomam junto. E o André Luiz faz um comentário. 2 doses para 3. E a gente pensa que não tem importância nenhuma. Né? Porque faz parte da vida, é tão bom. E a gente não tem alcance dos recursos morais que a gente se envolve quando a gente deixa
de levar a vida com a seriedade que a vida tem, como espíritos imortais que nós somos. Uma aventura fora de casa, ela é trazida para dentro de casa. A mulher não desconfia do marido à toa. Ela desconfia porque quando ela dorme, sai do corpo, ela vê o espírito e procura a outra. E ela vai junto e vê quem é. Quando acorda no corpo, não lembra quem é, mas meu marido está me traindo. Porque o espírito não tem limite. O corpo físico não é cadeia absoluta. A gente, quando dorme, sai do corpo. A terra é uma vida mista, vida física e espiritual. Nós não somos homens e mulheres, nós somos espíritos encarnados, temporariamente como homens e mulheres. E a nossa conduta moral é que dita a companhia que nós achamos, que nós angariamos para nós mesmos. E a gente faz a escolha. Porque a gente tem livre-arbítrio. Né? Jesus, quando convida a gente, ele não fala, venham. Ele fala, quem quiser vir após mim. Tome da charrua. Não olhe para trás, vem e segue-me. Ele disse para o moço rico, queres ser perfeito? Vai, vende tudo, dá para os pobres, mas não fique nisso não, vem e segue-me. Porque seguir Jesus é viver a vida espiritual, mesmo no corpo físico. É isso. Foi isso que os discípulos fizeram. Eles largaram a vida física de viver pelo corpo para viver pelo espírito, usando o corpo. E graças a eles, nós temos o Evangelho de Jesus conosco, porque se não fosse esse esforço dele, a gente não conheceria Jesus. Porque eles é que narram, né? E exemplificaram. Leiam Atos dos Apóstolos, no Evangelho. Pegam a Bíblia, lá, Atos dos Apóstolos é o penúltimo livro. Leiam os 4 evangelhos, depois vem Atos dos Apóstolos, depois vem as cartas de Paulo, depois vem Apocalipse. Peguem lá, a Bíblia está disponível, é o livro mais vendido no mundo, mas é o menos lido. Porque a gente não se interessa em conhecer os valores espirituais. Porque só os ensinamentos de Jesus já nos basta. Mas como a gente sabia, né, ele sabia que a gente ia esquecer, ele falou, eu vou mandar para vocês mais tarde o Consolador prometido. Ele vai lembrar tudo que eu disse. Vai corrigir aquilo que foi adulterado pelos homens. E vai acrescentar novas coisas. É a doutrina espírita. Confiram. Nós temos essa beleza doutrinária nas nossas mãos. Para a gente aprender a viver como espírito imortal. Para a gente não achar que uma encarnação é a coisa mais importante da vida do espírito. Porque é apenas um ano ou um dia da nossa escola espiritual. E se a gente falha nela, a gente repete ela. Porque a reencarnação é uma lei da natureza. Ela nos oferece a oportunidade de voltar, corrigir os defeitos e dar passos adiante. Porque o mecanismo reencarnatório é um mecanismo de evolução. Se a gente não reencarnasse, sabe o que a gente era? Homem das cavernas. Continuava homem das cavernas. A humanidade só avançou porque o que o homem da caverna aprendia, quando ele morria, ele saía do corpo, entrava no outro corpo do homem das cavernas com um pouquinho mais de experiência. E assim ele foi deixando de ser homem das cavernas para ser homem civilizado, que é o que nós somos. Civilizados, mas não humanizados. Porque nós ainda não agimos com humanidade. É a Terra, a nossa escola.
aprendamos a agradecer a oportunidade da encarnação que nós estamos tendo. E nascer nessa época que parece difícil, mas a época das luzes. Porque nunca a Terra gozou, em especial o Brasil, gozou de tantos esclarecimentos espirituais como agora. Mas a gente só gosta de falar que o mundo está ruim, que esse governo não presta, que a gasolina vai subir. A gente nasceu pelado. Se a gente morrer com roupa, já morreu com lucro. Quem está preocupado com gasolina? Os nossos avós viveram sem precisar de gasolina. A gente aprende a viver diferente. O ser humano é capaz disso. É só largar de ser preguiçoso, não é? Não se acomodar com as vantagens. A gente se acomoda tanto com as vantagens, porque a gente acha que as vantagens são mais importantes que a gente. Querem ver? Estou com um telefone celular aqui dentro. Aqui é lugar de celular tocar? Nós viemos aqui para quê? Para ouvir celular? Não, a gente veio aqui para ouvir lições espirituais que são importantes para nós. Mas a gente acha que o celular é mais importante que a gente. O meu está lá no carro. Quem quiser chamar, que chame. Não vai mudar o mundo. Não muda nada. Mas a gente não abre mão, porque a gente acha que as coisas importantes são as menos importantes espiritualmente para nós. Porque a nossa preocupação ainda é a vida material. Nós ainda não somos espíritos conscientes da nossa realidade espiritual. Nós ainda ficamos em cima do muro, não é? Se aparecer um espírito materializado aqui, aquela porta vai virar congestionamento, que vai sair todo mundo correndo de medo. Pensemos, vamos meditar, vamos pensar, vamos fazer a mudança em nós. Nós precisamos de um mundo melhor. Mas o mundo melhor só será melhor se nós formos melhores. Porque a gente precisa merecer um mundo melhor. Não adianta querer um mundo melhor sem fazer esforço para merecer esse mundo. Não é? Se é um mundo melhor, para a gente ser melhor. Comecemos logo. Nós somos a quinta onda, né? Se vocês quiserem aí assistir o filme, a quinta onda, a onda do mundo de regeneração. Comecemos o mundo de regeneração regenerando a nós mesmos. Cada espírito que se regenerar aqui está fazendo o mundo ser melhor. Esse é o nosso papel, esse é o nosso dever. É como diz o Emmanuel, nós somos o quinto evangelho vivo, escrevendo o evangelho de Jesus de novo com as nossas ações. Sejamos dignos disso. Muito obrigado pela paciência de vocês.